Olá, queridos alunos dos segundos A e B da noite, como vão? Tudo bem? Bom, retornando do nosso período de férias, com as aulas de sociologia, Ainda nesse período de pandemia, mas aguardando tudo isso passar para a gente poder estar na sala de aula, tá bom? Bom, espero encontrar vocês com alegria, com paz e com saúde, tá? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas de sociologia, falando hoje dos tipos de Estado. Nós já em aulas anteriores já explicamos o que é o Estado, mas não custa nada a gente revisar um pouquinho, Essa palavra Estado, a gente escuta muito falar dela, mas não é tão fácil explicar o seu significado, Pelo menos eu, quando fazia o ensino médio, quando se falava em estado, a compreensão que eu tinha era essa divisão territorial: estado do Ceará, estado do Pernambuco, estado da Bahia, estado de São Paulo, Era essa divisão administrativa do território brasileiro. Na verdade, quando nós falamos de o Estado, não é essa divisão administrativa territorial a qual nós nos referimos. Quando nós falamos em o Estado, nós estamos falando nesta instituição que administra a sociedade, esse poder que administra a sociedade, tá? Do qual fazem parte os servidores públicos de uma forma geral, professores das escolas públicas, médicos dos hospitais públicos, as forças de segurança, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Polícia Civil, tá? Faz parte o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, tá? Tudo isso compõe o Estado. Cabe ao Estado organizar a sociedade, administrar, a vida social, prover essa sociedade dos recursos necessários, para a convivência social, da segurança, da saúde, da educação, da infraestrutura, ruas, praças, pontes, viadutos, cuidar da limpeza dos ambientes públicos também. Tudo isso compete ao Estado, tá? Cabe também ao Estado zelar pela segurança, e punir aqueles que transgridem as regras, inclusive julgando e, se necessário, colocando em cadeias, Essa instituição que faz tudo isso é o Estado, Mas não existe um único tipo de Estado, existem vários tipos de Estado e nós vamos passar para vocês aqui. Bom, esses tipos são o Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado socialista, o Estado fascista e nazista, o Estado do bem-estar social e o Estado neoliberal. Nós vamos falar de cada um deles, cada um ao seu tempo, mas hoje nós reservamos esta aula para falar desses dois primeiros, o Estado absolutista e o Estado liberal. A primeira forma de Estado que surgiu foi o Estado absolutista, na Europa, e prevaleceu na Europa entre os séculos 16 e 18, tá? Foi quando os reis conseguiram centralizar todos os poderes em suas mãos, em detrimento
dos senhores feudais, né? O que existia até naquele momento ali era o feudalismo, onde não havia centralização de poder, cada senhor feudal era senhor em seu território, em sua administração, e o que acontece é que pouco a pouco os reis, o rei, que era uma figura simbólica, né, era como se fosse mais um senhor feudal, né, apenas um senhor feudal mais poderoso, mais forte, mas pouco a pouco esse rei ele vai concentrando todos os poderes em suas mãos, né, e vai passando a impor a, a sua vontade sobre os demais, né, vai centralizando o poder político, né, o poder de fazer a justiça, de exercer a justiça, né, de, de somente ele ter um exército, tá? De ditar as leis na economia, tá? Enfim, de ter o controle, né, da sociedade, tá? O controle da administração. Então essa primeira forma de Estado que surgiu foi o Estado absolutista, onde o rei centralizava todos os poderes em suas mãos, tá? O rei era a instância máxima, né, para legislar, para julgar e para executar. Não havia divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Tudo era concentrado nas mãos do rei. E aí, né, o rei tomava as decisões que achava mais conveniente, né? Nem sempre agradando alguns grupos, né? Tanto é que o Estado absolutista ele caiu, né? Hoje praticamente nós não temos estados absolutistas. Talvez o único país absolutista que tem ainda um rei absolutista hoje é a Arábia Saudita, mas praticamente não existe mais esse sistema, o absolutismo. Né? Para justificar o absolutismo, né, surgiu alguns teóricos. O principal deles foi Thomas Hobbes, que explica que a sociedade, né, ela, em estado de natureza, o ser humano ele é egoísta, né? Ele só pensa em si e prevalece a lei do mais forte, né? Só que nesse estado de natureza seriam todos contra todos, não havendo paz, né? E aí os homens teriam feito um pacto, né, de entregar todo o poder nas mãos de um soberano, de uma pessoa que pudesse criar as leis, exercer esse poder de forma a preservar a segurança de todos, tá? Então o Estado absolutista ele se assentava nessa teoria de que o rei teria recebido, né, num contrato social esse poder para governar sem questionamentos, né, com todo o poder concentrado em suas mãos, de forma a garantir a sobrevivência de todos. Esse Estado absolutista deu lugar a um outro tipo de Estado, o Estado liberal, né, que surgiu com os ideais da Revolução Francesa de igualdade, liberdade e fraternidade. O Estado liberal ele diz o seguinte, né, que o poder não é do governante, na verdade o poder é do povo, né? E o governante ele exerce esse poder dado pelo povo, mas que o povo tem a liberdade de questionar, de se manifestar e até de derrubar esse governo quando ele não está atendendo aos interesses do povo.
E o filósofo John Locke vai dizer que a principal função do Estado é defender as liberdades individuais do cidadão e também defender a propriedade privada, tá? A propriedade, né, essa coisa de que o que eu tenho é meu, ninguém deve interferir, foi conquistado por mim, né? Nem mesmo o Estado deve interferir no que eu conquistei, no que é propriedade minha. Para evitar que todo o controle ficasse nas mãos de uma única pessoa, todo o controle do Estado ficasse nas mãos de uma única pessoa, um outro filósofo chamado Montesquieu sugeriu a divisão do Estado em três poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cabe ao poder executivo, né, executar, tem o orçamento nas mãos, né, ele que gasta o dinheiro, é ele que constrói, é ele que prende se for preciso, né? Tem o controle da polícia, mas para fazer as leis, para legislar, teria o poder legislativo, né? No caso aqui no nosso Brasil, deputados e senadores. E para julgar seria um outro poder, que é o poder judiciário, né? Esse poder judiciário seria o guardião das leis, seria o guardião da Constituição, ver se tudo o que foi legislado pelo poder legislativo, né, está sendo mesmo colocado em prática, está sendo mesmo cumprido da forma conforme foram feitas as regras pelo poder legislativo. Um dos fundamentos desse Estado é a defesa da propriedade privada, né, e da livre iniciativa, né, e da não intervenção do Estado na economia. O Estado ele deveria zelar pela propriedade privada, né, zelar para que as leis estejam sendo aplicadas, mas a economia deveria funcionar livremente. O Estado não... quem defende esse Estado, né? O Estado não deveria interferir, né, no controle de preços ou o que as pessoas deveriam produzir, né? Também a quantidade de impostos deveria ser a mínima possível, porque a economia deveria funcionar livremente, né, sem a intervenção do Estado, tá? O que deveria prevalecer nesse caso seria a lei de mercado, né? O mercado é quem determina os preços, o mercado é quem determina o que deve ser produzido. Tudo ficaria por conta do mercado, né? O Estado deveria ser mínimo, né? Não interferindo nas leis de mercado, tá? Bom, vocês vão poder compreender melhor o que foi explicado aqui lendo o seu livro didático nas páginas 150 e 151, e vocês aguardem a próxima semana, que será passada uma atividade sobre esse assunto, tá bom? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus e um abraço para todos, tá bom? Deus abençoe.